Azul vai sair do vermelho? Hoje, quem vê as ações da Aérea caindo até 90% em poucos dias pode até pensar que é hora de acionar as máscaras de oxigênio, naquele momento em que até ateu começa a rezar no voo. Mas, por incrível que pareça, as coisas podem não estar tão ruins assim. Muito pelo contrário. Pelo menos é o que dizem os especialistas com quem eu conversei para essa reportagem. Ou seja, não é porque as ações estão sendo negociadas abaixo de 1 centavo, tipo 0,001 centavo, se considerarmos o papel unitário, não o lote, que as coisas estejam tão escabrosas. A Azul, na verdade, é vista por especialistas como um case de sucesso no caso da recuperação judicial. Claro que isso depende do ponto de vista, e a situação exige bastante cautela. Então vamos lá que eu vou responder as principais perguntas envolvendo a empresa hoje e, em especial, o que esperar dela. Mas primeiro já envie esse vídeo para o seu amigo investidor, que está querendo entender o que tem acontecido com a Aérea. Também já segue o nosso canal para ter acesso a conteúdos premium sobre investimentos com grandes nomes do mercado. Já fez isso? Então vamos lá! Primeiro, endereçando o elefante na sala. Se as coisas não estão tão ruins como podem parecer, por que a ação despencou tanto? A resposta é simples. Para sair da recuperação judicial nos Estados Unidos, pelo Chapter 11, a empresa precisou converter um caminhão de dívidas em ações, o que envolve a emissão de um volume gigantesco de novos papéis. Esse movimento faz parte de uma série de etapas cruciais para o encerramento do processo. Além disso, a empresa também anunciou emissões de ações para captar recursos e reforçar o caixa. Tudo isso gerou uma diluição violentíssima da participação dos acionistas, em mais de 90%. E essa não foi a primeira vez que os papéis foram diluídos. Ou seja, lembra que eu falei que o copo meio cheio ou o copo meio vazio da companhia depende do ponto de vista? Pois é, uma coisa boa para a empresa, que ajuda a sair da recuperação judicial, é ruim para o investidor, que estava nessa base acionária e perdeu o valor. A forte queda que estamos vendo é reação a essas diluições. Em paralelo, a empresa também converteu as ações preferenciais Azul 4 em ordinárias Azul 3. E por que ela fez isso? Vamos lá. Ter duas classes de ações cria camadas diferentes de direitos, voto, prioridade, tratamento econômico e etc. Isso complica negociações com credores, novos investidores e potenciais financiadores. Na prática, ações preferenciais não dão direito a voto, o que as torna pouco atrativas em um momento em que a empresa precisa trazer novos investidores dispostos a participar das decisões estratégicas. Em um processo de reestruturação, quem entra quer influência. Isso só vem com ações ordinárias. Além disso, a legislação brasileira prevê algumas situações em que a companhia é obrigada a converter ações ordinárias em preferenciais. Uma dessas situações é quando a empresa não distribui dividendos por 3 exercícios, ou seja, anos consecutivos. A lógica da ação preferencial é compensar a falta de direito a voto com alguma vantagem econômica, normalmente o recebimento prioritário de dividendos. Se essa vantagem deixa de existir, o acionista passa a ter, ao menos, o direito de participar da gestão da companhia, ainda que de forma limitada. Cabe lembrar que hoje as ações da Azul na bolsa estão sendo negociadas em lotes de 10 mil papéis, sob o ticker Azul 53. Isso faz parte da operação que transforma a dívida da empresa em capital e também do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Agora, a terceira pergunta. Como a Azul chegou até aqui? Calma, não vou apelar para a história clássica de custo em dólar, receita em real e uma pandemia que veio para desequilibrar o já super frágil equilíbrio do setor. Isso a gente já sabe. Agora, para ir além. Segundo os especialistas com quem eu conversei, a empresa demorou demais para pedir recuperação judicial. A Aérea passou muito tempo tentando negociar os débitos extrajudicialmente, o que não deu certo e acabou atrasando o pedido oficial de recuperação. E, por consequência, a própria reabilitação da empresa. A avaliação é que eles só pediram a reestruturação em 2025, quando a pandemia já tinha acabado há muito tempo, a situação já era bastante complexa e o valor das ações da Azul na bolsa tinha praticamente derretido. Um ex-diretor de RI da Azul, Adalberto Febeliano, nos contou que a Latam foi muito criticada por entrar nesse processo logo depois do fim da emergência sanitária, mas que a história provou que ela estava certa. Além disso, a Azul também tem uma forte correlação com o agronegócio. Desde sua criação, seu diferencial foi justamente operar rotas para cidades menores,
pouco atendidas pela concorrência, com foco no interior do Brasil. Assim, a empresa acabou ficando mais exposta à dinâmica econômica do agro, que sustenta boa parte da demanda por voos nessas regiões. Coincidência ou não, o agronegócio brasileiro vem passando por dificuldades sérias nos últimos 2 anos. Isso nos leva à quarta questão. A Azul vai sair da recuperação judicial? A resposta quase certa é sim. A previsão da própria empresa é sair desse barco já em fevereiro de 2026. Inclusive, a Azul está dando os passos finais para isso, com anúncios de novos aportes e emissões de ações. Na visão dos especialistas, a companhia tomou decisões-chave que tornaram seu processo de recuperação judicial um dos mais bem-sucedidos já visto entre empresas brasileiras. Lembra que eu falei do case de sucesso? Pois é, a gente vai deixar uma matéria com esses detalhes mais técnicos aqui na descrição ou no link aqui em cima. Agora, por que o desempenho da empresa no Chapter 11, na lei de falências norte-americana, é tão bem visto? A escolha dos Estados Unidos para o pedido de RJ foi central, já que a legislação de lá permite incluir credores de leasing, o arrendamento de aeronaves. Eles são os principais credores da Azul. No Brasil, eles ficariam de fora do processo de RJ. Ou seja, se a Azul tivesse entrado com um pedido aqui, o maior problema dela não teria sido resolvido. Além disso, entrar com o processo lá permitiu que a empresa acessasse um tipo de financiamento que é concedido justamente a empresas que estão em RJ, coisa que seria muito mais difícil aqui no Brasil. Com tudo isso, a recuperação tende a ser muito mais rápida do que seria por aqui. A empresa prevê sair disso em menos de 1 ano depois do início, período que poderia chegar a mais de 1 década no Brasil, segundo especialistas. Ainda assim, o desfecho não garante, por si só, o sucesso no futuro, o que nos leva à quinta pergunta. O que esperar da Azul? Nós temos 2 cenários possíveis aqui, um otimista e o outro pessimista. Começando por esse último. A visão é que a empresa pode ter perdido espaço para a concorrência, especificamente da Latam. O mercado segue crescendo, abrindo oportunidades de rotas, por exemplo. O problema é que a Latam tem capacidade de investir, e a Azul não teria, já que deve seguir focada em cortar custos e ajustar despesas. Nesse cenário, a expansão do mercado tende a ser absorvida por quem tem mais capacidade de investimento. E a Latam deve sair desse processo maior do que a Gol e a Azul. Já no cenário otimista, a empresa sai da recuperação judicial com a saúde financeira reequilibrada e a capacidade de competir de igual para igual com as rivais. Isso porque a companhia tem uma frota de aviões relativamente moderna, o que reduz a necessidade de investimentos imediatos. Além disso, a presença de parceiros estratégicos como Delta, American e United Airlines cria um incentivo para a abertura de novas rotas e para a sustentação do negócio pós-recuperação. Para os especialistas, com esses parceiros por trás, o interesse não é deixar a Azul sucumbir. Inclusive, nos últimos dias, a empresa anunciou que credores e parceiros comerciais concordaram em aportar $100 milhões na aérea, o que pode, inclusive, acelerar o processo de saída da RJ, segundo a própria Azul. Isso mostra que os credores preferem o sucesso da companhia a uma liquidação fragmentada. Esse aporte resolve o problema imediato de caixa, comum entre empresas aéreas, e permite que a Azul cumpra cláusulas da recuperação judicial de forma acelerada. O valor se soma a outras iniciativas e acordos já anunciados, e eleva para $950 milhões o montante de investimentos previstos para a recuperação da companhia. Cabe lembrar que, segundo o CEO da empresa, John Rogerson, a intenção é que a alavancagem da Azul saia de um patamar de 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA para 2,5 vezes após a saída do Chapter 11. Ele também afirma que a Aérea está conseguindo cortar severamente tanto o custo da dívida quanto da operação. Agora vamos para a sexta pergunta. A Azul pode ser alvo de uma aquisição? Com a forte diluição da base acionária, hoje ela se encontra sem um acionista controlador definido, o que abre espaço para um questionamento sobre se a empresa poderia ser alvo de um processo de aquisição ou tomada de controle. A maior probabilidade hoje, na visão do mercado, é que os principais credores cheguem a um consenso para uma gestão conjunta, ao menos nesse primeiro momento, evitando que a empresa fique sem rumo. O mercado também avalia a possibilidade de empresas estrangeiras, inclusive as acionistas atuais, como a American Airlines, assumirem o controle da companhia. Mas entraves regulatórios tendem a tornar esse movimento caro e complexo. Para você ter uma ideia, mesmo para alcançar uma participação minoritária, a United já enfrenta um baita processo burocrático no CAD. Além disso, há uma probabilidade relevante de que os reguladores brasileiros não autorizem operações desse tipo. O que nos conduz à sétima pergunta. A fusão com a Gol subiu no telhado de vez?
A visão dos especialistas é que sim, depois de tudo pelo que a Azul passou, as sinergias esperadas pelas empresas no passado já não são tão atraentes. A Gol vem sinalizando uma mudança relevante na estratégia, com foco em aeronaves maiores e expansão de voos internacionais, o que reduz a complementaridade que antes tornava uma eventual fusão mais atraente. Com isso, parte da lógica que sustentava uma possível operação perde força. Por fim, a 8ª pergunta. A Azul ainda pode voltar a ser investível? Hoje as ações são alvo de forte especulação, com movimentações bruscas quase diariamente na bolsa. Por isso, a recomendação dos analistas ainda é ficar de fora do papel. Até porque o cenário para as aéreas no Brasil nunca foi lá muito animador. Ainda que a empresa saia da RJ, é preciso saber como ela vai seguir a partir disso. E a depender dos movimentos, a turbulência pode ser forte para o investidor. Por enquanto, o cenário de longo prazo também não chama atenção. Segundo analistas, o investimento em aéreas exige estômago e só valeria a pena para movimentos pontuais, não de longo prazo. Se for assim, é interessante apostar antes da empresa sair da RJ, como movimento estratégico, mas de muito mesmo, risco. Bom, por hoje é isso. Se você ainda tem uma pergunta sobre a Azul ou comentário, pode deixar aqui embaixo. E já se inscreve no canal do Seu Dinheiro para ficar por dentro de tudo que realmente importa para o seu bolso. Eu sou a Bia Azevedo e até a próxima.